nasci na China, em Xangai. Muito bom, muito bom. Eu vim para o Brasil mais ou menos com 6 anos de idade. Aí, tô com 50 anos, tô aprendendo a guardar dinheiro, a pagar as contas, tô procurando o meu caminho, que eu nem sei que ponto que é, que eu não sei de nada. Mas também não sei, a minha cabeça que sabe. Eu sou Lenny Gordon, eu faço som, toco guitarra. Lenny Gordon? Não sei. Lenny, não é estranho não. Eu não sei nem se eu sou músico, se eu não sei de nada. Eu não sei, faço um som de leve, um som maneiro de vez em quando. De vez em quando eu faço som, de vez em quando. Uma música, eu gosto muito de música tal, e é tal. Aí eu toco também na acepção da palavra do meu eu, guitarra elétrica, violão e baixo elétrico. Toco um pouco de piano também, bateria, percussão, flauta doce, não sei o que tal. Aí qualquer instrumento eu faço barulho. Não é de cinema? E participei de gravações, fui músico da noite, fui músico de cabaré, fui músico de gravação, músico de show, músico de baile, músico de casa de família, ganhei minha graninha. Agora estou aprendendo a ser independente. É isso aí mesmo, é isso aí, normal, estou aqui agora. O Lenny tinha várias influências, quer dizer, ele teve uma formação musical rica, até pelo lugar onde ele fez a cabeça, quer dizer, uma coisa que já vinha da família, o pai, quer dizer, segundo relatos do Lenny, o pai dele incentivava que ele tocasse um pouco de tudo, quer dizer, o fato de também, basicamente, o Lenny ter crescido na boate, o Stardust, que era do pai dele, quer dizer, o Lenny teve a chance de ter contato com músicos de várias formações, quer dizer, imagina o quanto é rico você ter crescido tocando ao lado de Hermeto Pascoal, ao lado de Geraldo Dumont, ao lado do Alemão, quer dizer, de vários instrumentistas aí de primeira linha, quer dizer, os cantores bons também que ele conheceu e tudo mais, quer dizer, tudo isso ajudou a que o Lenny tivesse assim uma bagagem de influências muito rica, quer dizer, e obviamente que isso influenciava diretamente a música dele, até a maneira como ele solava, a maneira como ele fazia as harmonias e tudo mais. Tinha mais um cara que podia tocar com Hermeto Pascoal, né? Aos 16 estava lá tocando na boate do pai dele, com Hermeto, e também poder tocar com Jair Rodrigues, com Gal, com Macalé, com Caetano, né? Com Gil, né? Então acho que isso faz dele um cara único, né? Uma legenda da guitarra brasileira, assim como é o Baden Powell pro violão. Foi lá que eu conheci ele tocando, quebrando tudo, molequinho, devia ter o quê? 15 anos, por aí, né? E já tocando de uma forma diferente de todo mundo, o cara era uma fera mesmo, acima do normal dos guitarristas que existiam na época. Quando ele começou a gravar comigo, aí outras pessoas já chamavam também para que ele fizesse gravações em estúdio, né? Ele passou a ser solicitado pelo pessoal, principalmente quando alguém queria algum som mais naquele espírito assim de rock progressivo, aquela coisa mais com distorção e tal. Aí chamava o Lenny para fazer, né? E ele tinha uma vantagem, ele dava uma lida na partitura e depois tirava a partitura da frente, porque ele já sabia. Ele tinha uma visão assim para gravar imediatamente onde ele ia entrar no compasso, ou o que ele ia fazer. E a harmonia dele é um negócio assim impressionante, né? É uma coisa de gênio mesmo. E ele é um cara que não precisa ensaiar
Não precisa ensaiar, ele vai ouvindo, já vai saindo, já vai junto, né? Eu vou lá e não vou lá. Depois que eu vou lá, eu não fui lá. Depois eu tive lá, não tive lá. Depois, aí eu fui, depois eu fui. Aí depois de Dó maior. Depois fui para Dó maior, depois Ré maior. Depois Ré maior, Mi maior. Depois Fá maior. Depois Lá maior, pulei para Lá maior. Depois voltei para Sol maior. Depois voltei para Dó. Depois de Dó fui para Ré. Depois de Dó, de Ré fui para Fá maior direto. Não fui nem pro Mi, nem pro Ré. Aí depois eu vi isso. Aí depois eu dei o ladinho. Depois do ladinho, eu dei o lá, depois o lazão. O lazão. O Lani pra mim é esse som, né, que é uma busca de liberdade com o instrumento, né, e que isso acho que caracteriza toda a trajetória dele, né, e uma mistura de sons que depois eu fui ver, né, que tinha a ver com Hendrix, mas não só, tem a ver também com Wes Montgomery e também com Joe Pass, que são guitarristas de jazz, né, de tocar tudo blocadinho, assim, né, de não ser só solo, nem só harmonia, é tudo meio junto, né, e isso nele é uma coisa impressionante e é algo que permanece, assim, né. Mas, sem dúvida, quer dizer, que a música do Lani naquela época era muito inovadora, quer dizer, não era à toa também que se costumava comparar o Lani ao Jimi Hendrix, quer dizer, por que se comparava o Lani com o Jimi Hendrix naquela época? Porque o Hendrix era tudo que existia de mais moderno, de mais avançado naquele momento na área da música pop, na área da música popular, né? Quer dizer, eu acho que o Lani era um improvisador brilhante, quer dizer, então não é à toa que essas comparações existiam, mas, quer dizer, de maneira alguma eu considero que o Lani fosse um imitador ou fosse um seguidor direto do Hendrix. Jimi Hendrix? Não, eu tirei umas coisas dele, mas o que acontece é que eu procuro ser versátil, entendeu? Eu procuro tocar MPB, samba, jazz, bolero, tango, valsa, rock, com música contemporânea, MPB, música americana, música italiana, música francesa, música chinesa. Eu misturo tudo, né, tal. E tô com um novo estilo que eu tô aprimorando para ver o que dá. Vai ser muito interessante, para mim vai ser uma espécie de loucura, né? Você entende? Que loucura muito boa, muito boa. Eu acho que o Lani teve influência do próprio pai mesmo, que forçou que ele fosse versátil. E por o pai ter uma boate e apresentar música todas as noites, diferentes músicos, diferentes estilos de música, ele acabou aprendendo aí, né? Ele é filho de peixe, tem que saber nadar. Que me influenciaram? Bem, guitarrista? Também é Larry Coryell, um pouco John McLaughlin, Jeff Beck, Jimi Hendrix, Wes Montgomery, Joe Pass, Jim Howell, Kenny Burrell, Al Caiola, Tony Mottola, os guitarristas que acompanharam num disco do Johnny Mathis. Quem mais? Jimmy Page, roqueiro, né? Mike Bloomfield, roqueiro também, muito bom. Tinha muitos discos muito bons, Miles Davis, Herbie Hancock, John Coltrane. Gêniozinho mesmo. Dos bons. Você pode me definir a palavra gênio? Eu vou lhe definir. Gênio é um ser humano, sim, que muda o rumo do que ele está fazendo. Música, literatura, ciência, de tudo isso que muda, entendeu? Então não é bem assim. A pessoa que avalia ele, se não entende tanto, mas se todo mundo fala que ele é gênio, então eu também vou falar isso aqui. Ele é muito, muito talentoso.
Foi um show que nós fizemos em Novo Hamburgo, onde nós estávamos de parceria nesse show com os Mutantes. E os Mutantes estavam estouradérrimos. De repente, nós tivemos a notícia que nós íamos ter que tocar depois dos Mutantes. E eu falei, ih, rapaz, nós somos um trio, Mutantes com aquele peso todo, depois nós vamos entrar pra... Eu estava preocupado com isso. Daí o Lene chegou, ih, precisa preocupar não, deixa comigo. Falei, Lene, vamos ser vaiados. Ele falou, me dá 10 minutos. Aí, chegamos, tá bom, então 10 minutos para você, só você no palco, é só você. Eu confiava, sabia que... Aí ele entrou, só ele com a guitarra. O pessoal anunciou, Eduardo Araújo, entrou só o guitarrista, que era o Lene. E ele começou a fazer Jimi Hendrix, mas de uma qualidade que deixou aquela plateia enlouquecida. Quando estava daquela forma, o pessoal já vibrando, ele atacou, porque começava com a música, o Paraíba, que a Silvinha gravou numa versão lá de Nini Joplin. Aí ele entrava, aí que foi entrando o baterista, foi entrando a Silvinha. Foi uma loucura, foi um dos melhores shows que nós já fizemos na nossa vida. E o Lene foi assim, aplaudido de pé naquele show. E com o sucesso, o tamanho que ele estava fazendo, ele passou a ser observado por todos os olheiros, músicos e aquela coisa toda. Ele era, digamos, a bola da vez. Todos queriam gravar com ele. Todos queriam tocar com ele. Porque ele era diferente mesmo. Ele chegou para arrebentar mesmo. Ele absorve muito rapidamente. Mas o que adianta você absorver rapidamente quando você é desequilibrado? De repente, você não quer tocar mais, você pega o contrabaixo e joga no chão. Entende isso aqui? Mas agora ele não faz tanto isso aqui, né? Como era aquela vez quando ele tocava com a Elis Regina. Ele tocou com a Elis Regina, isso aqui. E ela reclamou para o cara lá, que reclamou para mim, não, ela não quer lá nem mais. Por quê? Ele era tão bom no palco, sim, que cobria ela. Uma vez ou outra. Importante você saber se comportar dentro da sua profissão que você escolheu. Se você é genial, o que adianta? Você é gênio, sim, você fez um bom trabalho, sim, você entregou para seu superior. Ele diz, não podia ser assim, você vai dizer, vai a merda, seu filho. E é claro, que todos esses músicos que ele acabou tocando, como a gente falou no começo, que ele absorveu muito o embrião da música dos baianos, dos tropicalistas, Gil, Caetano, arranjando os discos da Gal Costa, tocando no disco do Hermeto Pascoal com Brasil Octopus. Depois ele tocou com Tim Maia, Jair Rodrigues, Elis Regina. Ele era um músico de estúdio, né? Acho que cada músico tinha um estilo e chamava ele. Ele era já o cara versátil que o pai já tinha criado, né? Então ele acabou sendo o cara recomendado para tocar com esses músicos, né? E cada um tinha seu estilo. Ele viajou com o Jair Rodrigues, por exemplo, tocando samba, né? Com o Gil, a Elis cantando MPB. Cada um tinha um estilo diferente, né? Com 16 ou 17 anos, ele foi... Quem levou ele? Acho que Gilberto Gil, Caetano Veloso, aquele grupo. Levaram ele para Londres. Não, para Holanda, Festival de Midden. E ele queria fazer uma viagem. Okay. Então ele tomou ácido lisérgico, LSD. Ele falou para você? Okay. 5 ou 6 vezes. Isso aqui. Uma, 2 vezes foi mais ou menos, depois foi horrível. E até hoje ele vê cores mais fortes e tudo mais. Sim.
Só que com 17 anos, eu levei ele para psiquiatra e o psiquiatra achou que era drogado e tudo mais, mas era esquizofrenia, doença mental, que ele tem até hoje. O Leni é uma pessoa de uma sensibilidade fora do comum. E ele já tinha um princípio de uma doença que, por toda essa sensibilidade dele, ele tinha uma coisa que poderia passar pela vida inteirinha dele e ele não teria nenhum problema com essa doença. Eu sofro de um certo grau de esquizofrenia, né? Que eu lido com esse processo psicológico, né? Graças à minha observação comigo mesmo, né? Ele teve que afastar da música porque ele entrou de uma certa forma, num estado que, assim, de precisar internar e se afastou por uns tempos. Parei de tocar. Eu parei de tocar porque fui internado 4 vezes no sanatório. 4 vezes no sanatório, fiquei internado 4 vezes por sanatório por causa de processo psicológico de cabeça e o que a gente chama de droga, que eu não pronuncio esse nome, eu pronuncio de elementos da natureza que são explicados por livros orientais, esotéricos, filosofia oriental, hindu, Krishna, você entende? Também ouvi falar, né, tal. Aconteceu com ele o que aconteceu com outras pessoas, só que não eram músicos, né? Tem a história, tomou um ácido, 2, 3, né? Não sei se foram os ácidos, né? Eu acho que foi a vida, né? E a vida o aproximou muito jovem de um ambiente com muita informação, né? E depois o retirou, né? Talvez até para poupá-lo, né? E talvez para mantê-lo vivo, para que nós, uma geração mais nova, a minha geração, a de vocês que são muito mais novos, tivessem acesso a isso. No Brasil, a gente sabe muito bem, especialmente nos anos 70, então, o mercado de rock era uma coisa muito pequena, muito alternativa, quer dizer, ou seja, se o cara não tinha, vamos dizer assim, não tinha uma estrutura suficiente para lidar com as drogas e conseguir assumir seus compromissos e tocar muito e tudo mais, ele, obviamente, que ele ia perder espaço e ia acabar perdendo o seu lugar no mercado. Ele não é um maluco, um junkie que se drogou por um puta tempo e queimou todos os parafusos. Eu, às vezes, acho até que ele usa isso um pouco meio, ele folcloriza, ele passa assim por maluco até, às vezes, é cômodo para ele, né? Porque parece que ele se sente melhor fazendo um tipo maluco. Tem muitas pessoas que são assim, né? E aí? Vou dar o Mi bemol com sino baixo agora. Peroró, Era um momento de ruptura na história. Essa passagem dos anos 60 para os 70, né? O começo dos 70 não foram brincadeira. Muita gente morreu na guerrilha, muita gente enlouqueceu na tortura, muita gente morreu nas drogas, muita gente enlouqueceu nas drogas. Nós temos a felicidade do Lani ter entrado nisso e mais de muito dele ter permanecido para nós. Quer dizer, até uma visão egoísta, mas acho que se há uma forma de admirar o Lani é querê-lo como ele é, como ele está, né? E como ele sempre será, um músico inimitável, né? Um cara único na música brasileira. Agora, isso é minha filosofia, meu modo de vida. Eu não tenho nenhum tipo de conhecimento mais evoluído, mais elevado, mas eu não tenho inimigos,
procuro amar todo mundo, o meu sonho é amar todo mundo ao meu redor. E a vida continua e o meu destino é esse mesmo. Eu sou Lenny Gordon, Alexander Gordon. Ele é um chinês muito do bom mesmo. Que deve estar tocando muito bem, deve estar sabendo tudo na cabeça dele e deve estar, ao mesmo tempo, deve estar mais contido, né? Tocando, inclusive. Suponho, estou chutando, não ouvi. Eu mesmo, eu fazia 1000 firulas, agora a gente vai ficando mais maduro, né? Faz mais o essencial, digamos. Né? Então acho que ele está por aí mesmo. Ele gravou com Catalau, com Macalé, com Vangemilier, com Chico César. Pomba, o Aguilar, banda performática. Se você botar no lápis mesmo, ele ficou assim, recluso, uns 5, 6 anos no máximo. Eu sempre fui fã do Lani, da época que ele tocou nos discos da Gal, nos discos do Macalé, com Gil, com vários artistas que têm a minha admiração e que eu sempre era pirado pela guitarra, pela personalidade com que ele tocava guitarra, sempre amei aquilo, então, antes de mais nada eu era um fã. E quando estava na banda performática do Aguilar, Aguilar chamou o Lani para participar com a gente da banda e foi uma alegria trabalhar com ele. Ele é uma doçura de pessoa, é um artista simplesmente genial, único assim, muito original o jeito de tocar guitarra e era uma coisa que, aquilo pra mim era uma honra total trabalhar com ele. Ele é um excelente músico experimental, desde a banda da performática, Aguilar e a banda performática, desde que ele tocou com o Hermeto Pascoal, ele é um cara extraordinário, assim. Privilegiado, né? O dom ele tem mesmo, eu não tenho a menor dúvida disso. Todos que estamos aí têm um dom, né? Mas ele sempre sobressaiu porque era além, era avançado para a época. O talento musical dele, sim, ao meu ver, é mais do que ele acha, sim, porque isso aqui ele pega rapidamente, você vê a harmonia dele como ele faz, isso aqui mas não adianta você pegar, saber tudo isso aqui, tem que saber onde aplicar. A harmonia dele era uma harmonia que não era comum, não era uma coisa assim convencional. Ele entrava em uns lances de fazer uma harmonia totalmente diferente, toda invertida, e ficava bom, mas uma coisa muito boa. Mas precisava que as pessoas entendessem aquilo, era um novo, seria assim algo que as pessoas não estavam ainda preparados para aquele. Tanto é que quando ele gravava a gente pedia, Lenny, vai, não faz essa não, isso aí tá demais. Então, porque ele ia buscar acordes que casava, mas às vezes a dissonância não ficava bom para as pessoas que ainda não compreendiam o estilo, o jeito dele de harmonizar. A música é o meu instrumento, né? É a minha missão, que precisa ser cumprida até o fim da minha vida. Depois eu não sei nem para onde, nem sei de onde eu vim, nem para onde que eu vou. Nada mais imprevisível, né, do que Lani. Bom, na verdade, eu resolvi gravar as aulas, né, que ele estava me dando, porque era tudo muito bonito, era uma música muito mais linda que a outra, e aí eu
Claro que eu queria ter essas coisas para mim. Eu não pensava em que isso iria virar disco, na verdade, que iria entrar no mercado, mas eu queria ter essas aulas gravadas, eu queria poder curtir isso num outro momento, porque eu achava tudo maravilhoso. Aí eu vi que ela tinha realmente condições, seria muito egoísmo até da minha parte querer aquilo só para mim. Então eu achei que seria legal publicar aquilo, embora não tinha uma qualidade técnica perfeita, né? Que não é um estúdio de verdade, né? Aqui dá pra gente fazer alguns sets de masterizações a partir de um tape já montado. Porque muita gente já pensou em produzir um disco do Lani, eu mesmo pensei, conversei com o Rodolfo Streuter sobre isso, que eu acho que também já quis fazer um disco do Lani e tal, mas sempre faltou oportunidade, né? E essa coisa de, e como é que vamos fazer, o que é que ele vai tocar, né? Vai tocar uns standards, né? De música brasileira e música americana, ou o que e tal, né? E acho que de repente, né, o Kalanka encontrou um jeito de fazê-lo tocar, né? Porque o que ele toca já não é mais, sabe, um standard brasileiro ou americano. Ele toca ele mesmo, entendeu? Legal que pelo menos a gente vai ter um registro aí do que o Lani estava fazendo já agora na faixa dos 50 anos, tal, né? Então realmente a sensação do disco do Lani me passa essa, assim, de um músico, de um instrumentista maduro, né, com muita informação e que sabe articular isso muito bem com um estilo pessoal. Ele faz algumas coisas boas, algumas coisas bonitas, isso aqui, mas não tem começo, não tem meio, não tem fim, não tem nexo, ao meu ver. Gente que compra, muita gente compra. Lani, deve ser bom. Eles ficam ouvindo, é bom. Só que eles não entendem bosta nenhuma. Olha, eu acho que a música dele sofreu mudanças depois que a gente fez o disco, né? Não porque foi feito o disco, porque o Lani é uma antena o tempo todo, né, captando algum sinal diferente. Ele está em sintonias diferentes a cada momento, né? Depende, como uma fotografia, depende do momento, do clima, da situação, ele é capaz de fazer um tipo de som. Ele é um cara versátil, né, que ataca em qualquer tendência musical, né? Se dá um ruído para ele sai fazendo loucuras em cima disso, né? Quem é bom sabe que não sabe, né? Porque a pessoa sabe, quanto mais a pessoa sabe, mais sabe que falta muito, que tem, e sobretudo música é infinito, mas é infinito mesmo, são 12 notas. E tudo que você já ouviu na vida, no planeta inteiro de música, está feito com 12 músicas. E você vê que não acaba, as criações. Então, quanto mais você conhece, mais você sabe que falta muito, entendeu? E ele, bom, o forte dele é a humildade também. Ele aqui, na real, ele é pequenininho, na hora de tocar ele cresce como sempre foi. Eu tô com vontade de entrar numa escola de música para aprender a ler. Um dia ainda vou ser um bom músico, vocês vão ver. Vão ver, não. Minha vontade é essa, né? Minha missão é ser um bom músico. O negócio é o seguinte, eu vou falar de uma árvorezinha que foi nascendo sem saber de nada. De repente ela cresceu e falou, então vamos lá, normal. Então tá bom. Muito obrigado.